Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, para passar essa informação para vocês, tá? E o nosso tópico de hoje é sobre matrizes, né? O que vem a ser matrizes, tá, gente? São tipos de operação matemática, tá? Utilizada para definir, tá? Valores, né? E essas informações ela pode ser posta em forma de linha ou coluna. Informações que vêm em forma de linha e coluna, né, são chamadas de matrizes, tá? A matriz ela pode ser representada genericamente, né, por M menos N. O que significa M? M, tá, significa a minha linha. E N, minha coluna, tá? São as informações que elas são postas em linhas e colunas, né? E representada por um parênteses ou um cochete, nós chamamos isso de matriz, tá? Então, simbolicamente, genericamente falando, o tipo de matriz ela é representada por M por N, tá? Esse tipo de operação, tá? Esse tipo de informação, de conhecimento, tá? Nós devemos ao inglês, né? O matemático, né? Inglês, Arthur, né? Ele que contribuiu, né, com conhecimento sobre a questão da matriz. Como que eu vou utilizar a matriz? A matriz é muito utilizado, né, não só no ramo da matemática, como na astronomia, né, também dentro da engenharia, porque eu posso definir elementos que eu não conheço. Tá? Como assim, professor? Veja bem, eu quero fazer um bolo, certo? Eu preciso de quê para fazer esse bolo? Ovos. Eu preciso da farinha de trigo, né? Eu preciso da farinha de trigo, eu preciso de fermento. Lembrando que eu não sei fazer bolo, né? Eu preciso de leite. E eu preciso de ovos, farinha de trigo, fermento, leite, chocolate. Quer fazer um bolo de chocolate, né? Chocolate. E que mais? Vou precisar de açúcar. Certo? Açúcar especial para fazer bolo. Bom, eu tenho os elementos, mas eu não sei o quantitativo de elementos que precisam de cada elemento desse aí para fazer o bolo. Então, representando isso aqui, gente, na matriz, tá? Simbolicamente eu vou representar assim, ó. Veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, né? Então, eu vou dizer assim, ó, A índice 11, A índice 12 e A índice 13. Da mesma forma, fazer aqui A índice 21, A índice 22 e A índice 23. Tá? Então, observe que eu tenho, numa matriz, eu tenho linhas, tá? Aqui é a primeira linha. E aqui é a segunda linha, tá? Aqui eu tenho a primeira coluna, tá? Aqui eu tenho a segunda coluna. E aqui eu tenho uma terceira coluna, tá? Então, eu posso afirmar que essa matriz aqui, tá? É uma matriz de 2 por 3. Como assim 2 por 3? O tipo dela, lembra lá, genericamente a gente falando? M por N. Tá? Diz que M significa linha e N coluna. Então, tenho quantas linhas nessa matriz? Nessa matriz aqui eu tenho 2 linhas e 3 colunas, tá? Então, por isso que eu vou representar o tipo dela dessa maneira, certo? Mas vamos lá. Como é que eu faço, né, então, para descobrir os elementos dessa matriz aqui, ou seja, o quantitativo de ingrediente que eu vou precisar de cada elemento? Conheço os elementos, mas não sei o quantitativo. Então, veja bem como que eu vou definir isso. Deixa eu apagar aqui, né? Sabendo os elementos.
outra coisa que nós vamos representar a matriz, tá? Como, né, nós temos vários termos, então vamos usar essa também, né? Simbolicamente aqui, a linguagem técnica, né? A matriz, né, será igual a quem? A meu a índice i j. I representa, né, linha e j coluna. Só que, pessoal, cada situação existe uma condição para que você determine os elementos dessa matriz, tá? Seja na construção, né, que eu disse, civil, né? Você precisa saber o quantitativo de materiais que você necessita para a construção, certo? Quanto de ferragem, quanto de cimento. Você pode determinar isso através de matriz, cálculo matriz. Bom, mas aqui é o seguinte, eu tenho uma condição, né, para determinar esses elementos. E qual é a condição que eu inventei agora? Olha, eu disse assim, ó, para mim encontrar os elementos, então na seguinte condição, a ij será igual a quem? A i menos 2 vezes i vezes j. Gente, isso é uma condição que eu inventei agora, tá? Não significa que essa condição valerá para todos os cálculos de matrizes, tá? Então por isso que é interessante a gente ler e interpretar bem essa questão, tá? Que essas questões são questões muito, né, interessantes e depende, né, de uma interpretação bem aguçada. Por quê? Porque são situações que caem muito em concurso público, né? E cada detalhe aqui é importantíssimo, né? Porque matemática é assim, um cálculo, um valor fora do lugar, né? O cálculo dá totalmente diferente. Veja só como é que nós vamos descobrir aqui. Então vamos descobrir o primeiro elemento. Nosso primeiro elemento, quem que é? O índice 11, tá? Aqui, ó. O 1 já é da regra, correto? 2 também é da regra. Quanto vale meu i? Ó, meu i vale 1. Quanto vale meu j? Vale 1 também, certo? Então, eu vou ter a índice 11 será igual a 1 menos... Gente, eu vou colocar um mais aqui, tá? Para ficar melhor. Tá? 2 vezes 1, 2. Tá? E 2 vezes 1, 2 de novo. Então, eu vou ter a índice 11 valendo quanto? 3. Então, tá aqui, gente, ó, meu primeiro elemento, ou seja, eu vou representar logo aqui, certo? Por enquanto eu tinha só simbolicamente, né, as posições. Agora eu tenho 3, correto? Encontrei o primeiro elemento. Vamos para o segundo elemento, a índice 12. Então veja bem. Vou apagar. E da mesma forma eu vou executar o cálculo. Correto? Só que agora meu índice é o 12, certo? 1 mais 2 da regra, vezes, opa, a linha é 1 de novo, mais a coluna é 2. Então, a índice 12 será igual a 1 mais 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 2, 4. Então, nós temos a índice 12 valendo quanto? 5. Bom, feito isso aí, o mesmo processo acontecerá para o terceiro de lá, né? Então, nós vamos também, na mesma proporção, né, fazer esse cálculo. A índice 13. 1 mais 2 vezes a linha 1, né? Mais a coluna vale 3. Então, aqui, a índice 13 será igual a 1 mais o resultado da multiplicação. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. Então, a índice 13 será igual a 7. Então, está aqui o próximo elemento. Bom, próximo, a índice 21. Vai ser 1 mais 2 vezes... Opa! Olha que o i aqui já não vale 1, vale quanto? 2. E o j que vale 1, ó. Certo? Então, muito cuidado nisso aqui. Cada detalhe, né? Como eu falei. 1 mais 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 1 continua sendo 4, certo? Nós vamos ter 21. Resultado, 5. Então, tá aqui, certo? A índice 22. Vamos
ter 1 mais 2 vezes 2 e vezes 2. Professor, deve ter bugado somente aí. Professor, mas por que tanto 2? Gente, 2, 1 da fórmula e 2 porque tanto a coluna ou tanto a linha quanto a coluna tem o mesmo valor. Então, tá, eu tenho que colocar esse valor, tá? O I vale 2 e a coluna também vale 2. Então, resolvendo. A gente 22, 1 mais 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. Outro critério que a gente tem que cuidar aqui, tá? Eu não posso somar primeiro, eu tenho que multiplicar primeiro. Então, nós temos o resultado 9. Aí, índice 23, 1 mais 2 vezes 2, que é o valor do I, vezes 3, que é a minha coluna. Então, eu vou ter a índice 23, certo? Será igual a 1 mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 12. Somando tudo, nós temos a índice 23 igual a 13. Então, tá aí, pessoal, meus elementos, tá? Da minha matriz, tá? Definida aqui pelos cálculos, né? E a condição que eu falei para vocês. Veja que é a mesma matriz, só que antes eu não tinha conhecimento desses elementos, agora eu tenho, tá? Se numa resolução de problema, né, te perguntasse quantos ovos seriam necessários, se aqui fosse representação de ovos, né, seria 3. Se perguntasse quantas gramas de chocolate, né, ou quanto, né, tablete de chocolate iriam gastar no bolo, né, para fazer o bolo, 9, certo? Quantas xícaras de farinha de trigo? 5. Isso se perguntasse no problema. A gente está aqui, né, simulando uma situação de resolução de problema, tá, gente? Então fica aí para vocês, tá? No próximo, hoje nós vamos ver então a questão, né, dos tipos de matriz, tá? Então, o primeiro tipo de matriz que eu tenho é a matriz quadrada. Pessoal, a matriz quadrada, tá? É aquela que M é igual a N. Professor, como assim? Deve estar bugando somente aí. M igual a N é quando minha linha é igual à minha coluna. Por isso que ela já fala quadrado, ó. Tá? O que é o quadrado, gente? Quadrado não é a figura geométrica que tem lados iguais? A mesma coisa a matriz, tá? A matriz tem que ter linha e colunas iguais, tá? Então, esse caso aqui, ó, é a matriz do tipo 2 por 2. A matriz 3 por 3, 4 por 4 são matrizes, exemplos de matrizes quadradas, tá? Então, tá aqui a definição para vocês do exemplo de matriz quadrada, tá? Falando em matriz quadrada, lembra do quadrado, tá? Lados iguais. Então, linha e coluna tem que ser iguais. Se eu tiver duas linhas, tem que ter duas colunas. Se eu tiver três linhas, tem que ter três colunas. Por isso que ela chama quadrado, beleza? A próxima matriz, tá? É a matriz oposta. O nome já diz tudo, tá? Matriz oposta. Gente, o que é o oposto? O oposto não é o contrário, tá? Matriz oposta é o contrário, tá? Olha, um exemplo aqui dessa matriz aqui, ó. Se já é o contrário, olha, o elemento A que representa a matriz já vai ser o quê? Menos A, tá? E vou representar aqui, ó. Mas veja, que é negativo, fica positivo. Aqui é positivo, fica negativo. Aqui é negativo, fica positivo. Meu espaço está pouco, mas vou tentar colocar aqui. Tranquilo, gente? Não tem segredo isso aqui, ó. 5 fica negativo, tá? O 4 fica positivo. E o 5, de novo, fica negativo. Tá? Então tá aí, ó. Ou seja, tudo ao contrário dos elementos, né? Que era negativo fica positivo. Então isso aqui nós chamamos de matriz oposta, tá, gente? Ou simétrica, chamada também. A próxima matriz que nós vamos falar, tá? É a matriz transposta. Tá? Transposta, né? É o mesmo de transpor, né?
pessoal, tá aqui a matriz. Que tipo que ela é? Ela é a matriz do tipo 2×3, tá? E a transposta dela, como é que vai ficar? Eu vou colocar assim, ó, AT, que significa matriz transposta, tá? Vai ficar como? Gente, é muito simples isso aqui, tá? Basta você analisar quem é a sua linha e quem é, tá, a coluna. Pessoal, sua primeira linha é isso aqui tudo, ó. Então, essa linha ela vai transpor para a matriz transposta, tá? Como coluna, ó. Ficar 4, 5 e 6. A mesma acontecerá com a outra linha, ó. 1, -3, tá? E 2. Então, tá aí a transposta. Na transposta, o que que acontece? A matriz normal, tá? Tudo que é linha vira coluna, tá? Se fosse trazer a transposta para a normal, a coluna vira linha, tá? Ou seja, é uma inversão de posições com relação a linhas e colunas. Por isso que ela é chamada de transposta, tá, gente? Tranquilo? Então, espero, fica aí a dica para vocês, tá? No próximo vídeo nós vamos abordar, tá, operações envolvendo matrizes, tá? Então, até a próxima, tá? Deixe seu like lá e seu comentário para esse vídeo aí, ok?